início a leitura do livro de Êxodo. São aí 40 capítulos, então durante 40 dias estaremos lendo o livro de Êxodo. O desafio é você não desistir, a continuar e incentivar mais pessoas a lerem também a palavra de Deus. Hoje nós começamos com o capítulo de número 1. Então do versículo 1 até o versículo 5, nós vemos os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito. O capítulo de Êxodo começa narrando o fato de que morreram José, seus irmãos e a geração de egípcio que conhecia a todos. Respeitava e amava a José e ao povo de Israel. E o rei que está no trono, neste contexto, passou a temer o crescimento do povo israelita, pois estavam se tornando mais numerosos do que os egípcios. Versículo número 6. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Aí então um novo rei se levantou no Egito. Versículo número 8. Entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Então a ideia desse rei foi subjugar o povo com escravidão. Versículo número 10. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Então, para isso, colocou supervisores sobre eles que os oprimiam continuamente de maneira severa, a ponto de tornar amarga a vida dos israelitas. Versículo 11. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Contudo, mais oprimidos eles eram, mais numerosos se tornavam, por causa da boa mão do Senhor sobre suas vidas. Versículo 12. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então, percebendo que, mesmo debaixo da opressão, os filhos de Israel continuavam crescendo. Então, o plano de Faraó se tornou ainda mais diabólico. Ele ordenou às parteiras egípcias que quando as israelitas dessem à luz um menino, este deveria ser morto, mas se fosse menina, poderia viver. Versículos 15 e 16. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. Temendo a Deus, as parteiras não o obedeceram, e o Senhor foi generoso para com elas. Versículo 17. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então, o rei do Egito chama as parteiras e pede uma explicação, o porquê não obedecer às suas ordens. O que elas responderam? Versículo 19. Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem as parteiras e lhes constituiu família. E para nós terminarmos a leitura do capítulo de hoje, o versículo número 22. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nasceram os hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixais viver. E com a leitura desse versículo, nós encerramos o capítulo do dia de hoje. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor esteja com você e esteja no teu lar.